Pessoal da turma de Eletrotécnica, na disciplina de resistência dos materiais. Hoje, dando início ao conteúdo da apostila, vocês vão receber essa apostila, ou já receberam por completo, no próprio sistema de vocês, no portal. Então aqui damos introdução à resistência dos materiais. A resistência dos materiais, elas se ocupam com materiais que não são mais rígidos, ou seja, materiais que compõem em suas propriedades elementos que possuem a deformação dos mesmos, mesmo que não seja visível aos nossos olhos, né? Eu dei um exemplo na aula passada de uma ponte ou um estádio de futebol, por exemplo, que ao observarmos através de lentes específicas, por exemplo, a gente pode observar que vai haver uma deformação, garantindo que esse material não sofra uma ruptura. Então é isso que estuda a resistência dos materiais. Eram materiais antigamente, em outras disciplinas vocês podem ver, materiais que não se deformam. No entanto, na resistência dos materiais, eles agora se deformam, né? E para essas deformações, há grandezas específicas que correspondem a essas. Uma das fontes do nosso estudo será a questão da tensão versus deformação. A gente vai saber o que é a tensão durante o decorrer do nosso curso e também o que significa a deformação, sabendo que cada tensão ela provoca uma deformação. No entanto, a gente observa que se os materiais se deformam, eles também sofrerão alguns fenômenos. Que fenômenos são esses? Fenômenos geométricos, né, através da deformação, alongamento. Por exemplo, vocês entendam aqui, como a gente falando, por exemplo, aqui de uma mola específica. Quando a gente faz a gente puxa essa mola, podemos assim dizer, a gente provoca nela um fenômeno geométrico, que é o que? O alongamento dessa mola. Então isso é o fenômeno geométrico, o fenômeno provocado através de uma ação, de um movimento sobre esta mola. Outro fenômeno também que a gente pode observar é o fenômeno mecânico, que é provocado através da difusão dos esforços dos diversos materiais. Assim, quando temos corpos reais e aplica-se sobre ele uma força, há uma mudança na forma original, obviamente. Então entendam. Por exemplo, que vocês têm diante de cada um aqui uma mola, como eu falei. Ou pode ser outro objeto qualquer aí que a gente está falando. Quando sobre esse objeto é aplicada uma força, dependendo dessa força, há uma mudança no seu estado original. Tínhamos uma mola, por exemplo, que o seu comprimento poderia medir aqui 50 centímetros. Ao esticarmos, ela aparentar possuir um comprimento de 50 metros, de 1 metro, perdão. Então, vai haver uma mudança na forma original. Então, isso é porque há uma força aplicada sobre ela. Da mesma forma que também pode haver uma compressão. Da mesma forma que há um alongamento, pode haver também uma compressão dessa mola. E ela de 50 centímetros passar, por exemplo, para 30. Então, tudo isso, ao aplicar sobre um objeto uma força, vai gerar uma nova configuração de equilíbrio, certo? Uma nova configuração de equilíbrio. No entanto, nos materiais que vamos estudar, esse equilíbrio é praticamente igual à forma original. Então entendam o seguinte aqui. Como eu falei, observem que a gente está aqui diante de uma ponte, que sobre ela passam vários veículos.
vários carros, caminhões, carretas, motocicletas, enfim, o fluxo normal de movimento de uma ponte. À nossa vista, a gente não consegue visualizar uma transformação ou uma mudança no estado original da forma. No entanto, há uma mudança, há uma diferença na forma original. Por quê? Porque há sobre esse material a aplicação de uma força. Então, há uma mudança na forma original. No entanto, é praticamente igual a forma original à forma anterior que fica. Tivemos um pequeno erro aqui no vídeo, mas corrigido. E então o equilíbrio é praticamente igual à forma original. E isso, pessoal, é mantido para que o que? Não haja ruptura. O material ele seja suficiente para haver a resistência. Outro exemplo que a gente pode observar aqui é quando a gente vê a questão dos fios elétricos de alta tensão. Vocês observam que os fios pela manhã, eles estão mais retos, né? Como se não houvesse sobra no espaço entre eles. No entanto, à medida que o dia vai se estendendo, a chegar, por exemplo, ao meio-dia, 2 da tarde, e vai ficando mais quente, há uma mudança. Eles ficam mais baixos, podemos dizer assim, né? Porque há uma dilatação linear na composição dos fios de alta tensão que provoca uma mudança com relação ao sentido original. No entanto, é praticamente igual à forma original. Então aqui falando da questão dos ensaios de fabricação. Todo esse material a gente viu na primeira aula. E trata a questão do resumo para esses ensaios. Como são constituídos esses resumos aqui? Imagine que você vai fazer um ensaio, um experimento para a fabricação de peças. E esse experimento, esse ensaio, podemos dizer assim, consiste no projeto necessário para a elaboração de algum material. E aí você tem que saber a resistência que esse material vai ocupar. Obviamente que aqui eu estou adiantando que a gente vai ver mais à frente. É só um resumo básico daquilo que é solicitado. Então, no início, nós temos aqui a estrutura que a gente deseja trabalhar, certo? Vou tentar a estrutura que a gente deseja trabalhar, tudo aquilo que é planejado, certo? Diante dessa estrutura, a gente vai fazer o estudo das cargas externas, as cargas ativas e reativas. Você imagina que essa estrutura aqui, por exemplo, é uma ponte. E aí você vai avaliar as cargas externas sobre essa ponte, certo? Depois vocês vão verificar as solicitações, tensão, deformação, cargas externas e solicitações. O que essa ponte vai receber de carga? Quais são as solicitações que ela vai receber? As cargas externas sobre elas serão o quê? Os caminhões, os veículos, tudo que vai passar sobre essa ponte são as cargas externas. As solicitações vai ser dado como valor dessas cargas que elas vão receber. Toneladas por dia que esse meu material ele vai estar recebendo para que possa suportar. Diante disso, você vai testar os limites da resistência para esses materiais. Você vai testar os limites para a resistência desses materiais. Dentro desses limites, depois, vocês vão testar os critérios para a resistência. A gente vai estar estudando tudo isso aqui. Quais são os critérios, os coeficientes de segurança. E por fim, quando vocês tiverem com todos esses dados analisados, estudados, teremos então o projeto verificado. Então é assim que trabalha-se, ou que estudamos a questão dos ensaios de fabricação em resistência dos materiais, seguindo toda essa cadeia, desde a estrutura até o projeto verificado. Bom, diante disso, vamos dar início à parte, podemos chamar, mais teórica e necessária da disciplina de resistência dos materiais, dando início à questão da deformação, certo? É o nome que vocês vão estar
bastante habituados a ouvir e necessário para que possa entender que é um dos pontos chaves fundamentais daquilo que a gente vai estar estudando a resistência dos materiais. Então, deformação. O que é a deformação? Observem bem esse nome. Sempre que uma força é aplicada a um corpo, esta tende a mudar a forma e o tamanho dele. Essas mudanças são denominadas deformações e podem ser altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis se não forem utilizados equipamentos que façam medições precisas, né? Aquilo que eu falei lá no início. Quando uma força é aplicada sobre um corpo, esse corpo vai sofrer transformações, ele vai sofrer mudanças. No entanto, essas mudanças têm nome, chamado deformações. Imagine de novo, como eu falei, a ponte, que é o exemplo mais clássico para a gente trabalhar. Feita de concreto, material resistente. No entanto, quando essa ponte ela sofre, ou sobre ela é aplicada uma força, ela ocorre sobre ela aquilo que a gente chama de deformação. Deformação. E essas deformações, elas podem ser altamente visíveis, no caso de uma mola, por exemplo aqui, a questão do altamente visível. Uma mola, quando você deforma, você consegue visualizar. Um elástico, ou no caso da ponte, praticamente imperceptível. Você não observa essa ponte deformando, se não forem utilizados equipamentos que façam medições precisas, ou seja, equipamentos específicos que façam essas medições. Também pode ocorrer deformação em um corpo quando há mudança de temperatura. Então observem bem aqui, pessoal, essa afirmação, esse exemplo clássico, porque um exemplo que eu dou aqui para vocês são os fios de alta tensão, como eu já falei. Pode haver deformação em um corpo quando há mudança de temperatura. No início, como eu falei aqui, eu vou ver se eu consigo fazer aqui a ilustração para vocês. Imaginem aqui que vocês têm duas torres, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui uma torre específica, né? Vamos colocar aqui e chamar aqui de torre 1. E aqui vocês têm outra torre, chamada aqui torre 2, né? Aquelas torres que a gente observa. Se vocês observarem pela manhã, geralmente quando o dia ele vai estar tá frio, né? As temperaturas mais baixas, os fios sobre essa torre aqui de alta tensão, vou destacar aqui o fio de azul, geralmente eles estão mais esticados, assim, mais esticados, certo? No entanto, quando nós passamos para o período da tarde, deixa eu fazer aqui o desenho das torres no período da tarde. Quando nós passamos para o período da tarde, que é um horário mais quente, meio-dia, esse fiozinho aqui esticado, azul, os fios de alta tensão, ele já apresenta outro aspecto. Eles ficam aproximadamente mais ou menos assim, dessa forma, mais curvado. Ou seja, em vermelho aqui eu vou fazer o fio pela manhã, em azul pela tarde. Ou seja, por que isso acontece? Porque é um fenômeno chamado dilatação linear térmica. O que é que acontece? As moléculas presentes, as partículas presentes, as moléculas nos fios de alta tensão, assim como em todos os materiais, à medida que há um aumento da temperatura, elas se agitam. E aí o que é que acontece? Ao se agitarem, elas vão se afastando uma das outras, provocando o quê? Um aumento da temperatura. Essa agitação fazendo com que o quê? Essas distâncias que elas vão se mantendo umas das outras, ocorrendo no tamanho maior do fio, apresentando o quê? Esse aspecto aqui, pela tarde, nesse aspecto aqui azul. Então, se vocês puderem observar num fio de alta tensão, é muito fácil, vocês conseguem visualizar isso muito facilmente. Outro exemplo que a gente pode utilizar para isso são nas próprias calçadas. Vocês observam que algumas calçadas, alguns materiais, eles são rachados. Por quê? Aqui nada mais foi do que um aumento da temperatura provocando a agitação das partículas, das moléculas presentes lá. E aí, ao distanciarem uma das outras, houve o quê?
uma rachadura do material. Então isso explica o fato de que o quê? Que também a deformação em o corpo, ela pode ocorrer quando há o quê? Uma mudança de temperatura para temperaturas mais quentes. Então essas temperaturas mais quentes, mais frias, essa mudança também provoca o que nós chamamos de deformação. Ela também pode ocorrer dessa forma. Ou quando, então, quando é que ocorre a deformação? Ou quando o corpo é exposto a uma força, e a gente vai ver quais são esses tipos dessas forças. Uma mola, por exemplo, quando você puxa ou você, vamos supor, imprensa ela, há uma deformação. E também quando há uma mudança de temperatura sobre o corpo. Então a deformação, ela pode ocorrer por diferentes fatores, ou sobre a ação da força ou sobre a ação da temperatura. Então aqui nós temos um exemplo clássico daqueles que eu já falei para vocês. Observem bem aqui, nós temos uma mola. E aqui, sobre essa mola, ela está sendo apresentado aqui nela o nível de referência, né? Observem bem aqui, esse nível aqui, destacado aqui, olha, denominado nível de referência. O que é o nível de referência? É a mola normal, como a gente vê, sem ninguém mexer nela, sem ninguém tocar. Então, a mola não deformada. Então, sobre essa mola, ela pode ocorrer duas coisas. Ou ela pode ser comprimida, nesse primeiro caso aqui, né, aplicando sobre ela uma força de compressão, certo? Então ela está sendo comprimida, a mola comprimida. Ou então pode sobre ela ocorrer uma força de tração, provocando o quê? Puxando aqui para fora, provocando o quê? A mola estendida, tornando essa mola maior. Então são dois exemplos de forças que são aplicadas sobre essa mola. E aí denominamos a força de compressão e força de tração. No entanto, observem que nesses dois casos há uma mudança no comprimento do tamanho da mola. Observem bem aqui esse valor aqui apresentado, olha só, de X. Aqui houve uma diminuição nesse espaço aqui, isso diz o número que provocou a diminuição do comprimento original dessa mola. E aqui mais embaixo vocês observam que o quê? Que esse mesmo valor de X já é diferente. Ele indica, pelo nível de referência, que houve um aumento do tamanho do comprimento dessa mola original. Então tudo isso é a deformação que foi causada no material original devido ao que? A uma ação, a uma força de compressão ou uma força de tração sobre essa mola. E em todas elas houve uma deformação, sendo que essa deformação ela causou uma diferença no comprimento original desse material. Então, acrescentando isso, ainda sobre deformação, existem materiais que sofrem muita e pouca deformação. Como eu falei para vocês, a mola que deu exemplo clássico, o elástico, a borracha. Vocês podem encontrar N exemplos. E existem materiais que sofrem pouca deformação, como eu dei o exemplo da ponte, que a gente só consegue ver com equipamentos específicos. Em engenharia, né, nosso ramo, trabalhamos com materiais que deformam pouco, ou seja, materiais mais rígidos. A deformação de um corpo é especificada pelo conceito de deformação normal ou deformação por cisalhamento. Então, observem bem que já são mais dois conceitos que a gente vai ver aqui. A deformação normal e deformação por cisalhamento. Antes a gente viu apenas a deformação. Agora dentro da deformação vai existir mais duas específicas, que é a deformação normal e deformação por cisalhamento. Que aliás vocês necessitam, além dessas aulas, estudarem bastante o que são esses conceitos aqui, de deformação normal e por cisalhamento. A deformação normal, dada em metro por metro, ela é o alongamento ou contração de um segmento de reta por unidade de comprimento. Ou seja,
É como o exemplo lá da mola. Se a mola ela vai esticar ou se ela vai diminuir, é dado por deformação normal. Só vai existir o quê? No sentido do comprimento, ou seja, para materiais retos, podemos falar assim. E ela é dada por essa fórmula aqui, da deformação normal. Como é que a gente calcula? Deformação normal, representado por essa letrinha aqui específica, por esse E, certo? Específico. Ela é dada pelo quê? Pelo comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Por exemplo, se eu tenho uma mola aqui, que no início ela mede 1 metro, ao eu esticar essa mola, ela vai medir 2 metros. Então, o meu comprimento inicial, que é esse aqui, ele vai ser de quê? De 1 metro. E o comprimento final vai ser equivalente ao quê? A 2 metros. Tudo isso dividido pelo comprimento inicial, de novo, que é de quanto? De 1 metro. Então, essa fórmula simples é a fórmula da nossa deformação normal. A deformação por cisalhamento, ela é um pouco mais... requer um pouco mais de estudos com relação à questão de ângulos. E só abrindo parênteses, vocês vão observar que na apostila, nas primeiras páginas, há um resumo sobre o estudo dos ângulos, daquilo que é cosseno, seno, tangente, certo? Do teorema de Pitágoras, conteúdos que vocês já estudaram no ensino médio, mas que eu vou dar um tempo a mais para que vocês possam estudar, possam revisar, para que possam entender com mais clareza quando a gente for estudar a questão da deformação por cisalhamento. Então entendam bem, não é objeto conteúdo dessa disciplina, mas são conteúdos que vocês necessitam entender. Então por isso eu coloquei lá, inclusive com alguns exercícios já resolvidos, uma série de resumos sobre a questão dos ângulos. Então, voltando à deformação por cisalhamento, a deformação ou a mudança ocorre no ângulo. Conceito de deformação por cisalhamento. A mudança ocorre no ângulo entre dois segmentos de reta que originalmente eram perpendiculares um ao outro. É denominada deformação por cisalhamentos, ou seja, esses ângulos originalmente eles eram perpendiculares e a mudança na configuração desse ângulo é chamada de deformação por cisalhamento, que é dado através da seguinte fórmula aqui, né? O ângulo original de 90 graus dado por π sobre 2 menos o ângulo final, né, que é dado pela nova configuração após a aplicação de uma força que originou a deformação por cisalhamento. Então aqui vocês observam nessa primeira imagem aqui à esquerda um corpo com deformação. O ângulo dado inicial é de π sobre 2. Observem bem aqui. Deixa eu colocar uma seta que acaba ficando melhor para vocês identificarem. O ângulo original nessa primeira imagem aqui é de quanto? π sobre 2. Já o ângulo final após o corpo ser deformado é um ângulo desconhecido, né? Que aí a questão ela vai informar quando vocês tiverem os problemas. Esse assunto ele vai ficar muito mais claro para vocês à medida que vocês forem resolvendo os exemplos. Então, dado o conceito de deformação normal e deformação por cisalhamento, vocês vão ter diante de vocês aí um exercício que eu vou estar fornecendo o link de como é que ele vai ser resolvido, a explicação desses exercícios, que dá os bases com dados nos dados presentes no desenho abaixo e considerando que as retas horizontais constituem retas e com o mesmo comprimento, calcule a deformação normal e a deformação na letra A e a deformação por cisalhamento. Então vocês vão ter aqui a questão e o lado bom é que vocês já vão ter a resolução desses exercícios aqui, que vão estar sendo encaminhados com outros vídeos também, com um vídeo específico para a resolução de cada um desses exercícios. Tá bom? Então assim, encerramos nossa aula por aqui, essa aula de hoje.
dando continuidade nas aulas seguintes. E o meu conselho é que vocês estudem bastante, de novo, essa aula. Estudem pela apostila que eu estou encaminhando, que é relativa a esse material, e que vocês possam entender os conceitos com mais clareza do que é a resistência dos materiais, o que ela estuda, o que é a deformação, o que é a deformação normal e a deformação por cisalhamento, e como é calculada cada um. Adiante que é uma disciplina que vai requerer bastante o conhecimento de vocês com relação à obtenção e a aplicação de fórmulas para calcular essas questões e essas solicitações que a disciplina ela faz.